Eu queria então começar te ouvindo assim, como que a gente de fato define, identifica, aí você pode falar de critérios diagnósticos, como é que, por exemplo, Jordana, eu faço enquanto médico, pediatra, psicólogo infantil, como é que eu faço, por exemplo, para discernir entre uma criança que tem de fato o TDAH, que deve ter determinantes genéticos e biológicos bem demarcados, de uma criança que teve um processo psicopedagógico fraco, e é em função disso, e não de uma disfunção neurobiológica, que ela tem um desempenho ruim na escola. Você me entende? Entendo. Eu vi uma vez uma matéria do Drauzio Varela. Drauzio é um cara que eu adoro. E ele fez essa discussão, e eu queria ouvir de você, né? Então, como que a gente define de fato o que é TDAH e diferencia de uma estimulação pedagógica fraca na primeira infância? Na anamnese, quando o paciente chega até mim, normalmente a mãe chega bem assustada, porque primeiro, a mãe não quer que filho tome medicação. Então, ela já chega com muito receio, diferente do adulto quando chega, porque parece que ele já chega determinado. Sim. Ó, eu tenho TDAH, eu preciso da medicação porque eu vou fazer uma prova. A criança é diferente, a mãe fica morrendo de medo. Então, a anamnese, ela se torna muito mais verídica, digamos assim, porque a mãe, ela tenta de tudo diminuir a sintomatologia. Exatamente. Olha, eu sou pai de um menino de 7 e eu tô com essas mães aí, viu? Pois é. Então, pra gente... Na última necessidade. É verdade. E aí, o que é que a gente sempre avalia? Primeiro, qual a escola? Pede um relatório descritivo da equipe pedagógica para eu avaliar também, para eu ver o que é que a escola observa dessa criança, né? Como é que ela funciona no dia a dia dela. Eu também descarto... por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma dificuldade auditiva e ele tem uma dificuldade de aprendizagem por um problema clínico, por um problema auditivo. Então, a gente também tem que excluir as causas de deficiências ou auditivas ou visuais. A gente tem que avaliar como é o cenário da família, né? Às vezes, a família disfuncional não tem tempo para estar cuidando da criança, né? E bota 100% a responsabilidade só para a escola. E aí... Cadê a família participando, né? A família às vezes chega para mim e não sabe nem explicar como é o ensino da criança, quem é o professor da criança. Entram aí as características clínicas dos próprios familiares, pelo menos dos imediatos. Se tem histórico, por exemplo, quando eu vou de questões em saúde mental. Então, o TDAH, ele tem uma característica muito grande. Por exemplo, a gente sabe que o tabagismo na gravidez influencia muito na epigenética para o TDAH. Eu ia perguntar isso, o que é fator de risco? Outra coisa, se eu tenho um pai ou uma mãe com TDAH, a chance do meu filho ter TDAH, nascer TDAH, é mais de 80%. Então, a gente vai excluindo, né? Sendo que a estatística... Mas aí você já está falando de uma outra dificuldade, reconhecer TDAH em adultos. Que Exatamente. A gente pode tocar nisso aí. Isso. Já. E quando as mães chegam no consultório... falando, Jordana, eu acho que meu filho não tem TDAH, eu acho que a professora está equivocada. E a gente vai fazendo as avaliações, descartando causas físicas, visuais, auditivas, avaliando como é que funciona a família dessa criança, avaliando o aspecto emocional da criança, porque a gente só não tem desatenção pelo TDAH. A maior queixa de desatenção é a ansiedade. Uma criança ansiosa, ela não vai focar em nada, nem naquilo que ela gosta. Óbvio. Porque o TDAH, naquilo que ele gosta, ele foca. Ele foca que é uma beleza, porque a dopamina vai lá pra cima, a motivação. Mas o ansioso, nem naquilo que ele gosta, a cabeça não deixa. Né? Tanto pensamento que ele não foca em nada. Então, primeiro, é uma criança que ela tá desatenta. Por quê? Como é que tá o quesito emocional daquela criança? Avaliar tudo isso. E quando a gente vai fazer o atendimento, tem algumas escalas de rastreio, junto com a avaliação qualitativa, que é muito importante. E eu peço também ajuda a alguns colegas, por exemplo, eu preciso saber o nível de suporte, digamos assim, eu tenho dúvida em algumas coisas, o quesito, vamos supor, da bateria de atenção, eu peço avaliação neuropsicológica, né? Eu sempre falo, não tem como psiquiatra caminhar sozinho. Perfeito. O psicólogo é como se fosse a tampa e a panela. Se completa. Não tem como a Jordana atuar sozinho para atender criança e adolescente, é impossível. Perfeito. Ainda mais com TDAH. Então, nos rastreios, né, a gente sabe que o TDAH tem o hiperativo, o impulsivo, o desatento e o combinado. Sim. Sendo que, outra coisa, professor Paulo, que o pessoal coloca muito na internet e acaba que fica tudo
É checklist. Eu tenho isso, eu sou TDAH. Já chega achando que tem tudo. E nem toda criança agitada é TDAH. Não é. Porque o que a gente espera de uma criança na fase do seu desenvolvimento? Uma criança parada, estática, calada? Pelo contrário. Criança é barulhenta. Sim. Se a gente passa numa construção e aquela construção está silenciosa, a gente sabe que a obra não está acontecendo. Mas quando a gente passa por uma construção e está aquele barulho todo, a gente sabe que a obra está a todo vapor. Sim. E uma hora ela vai parar. Então, é uma analogia que eu faço para o neurodesenvolvimento da criança. Então, o que é esperado de uma criança e o que não é esperado de uma criança. Então, falar que porque a criança é agitada, é hiperativa e é TDAH, é tá mito. Errado, tá errado. Mito, não. Perfeito. O TDAH, essa clínica da hiperatividade, impulsividade, desatenção, é a ponta do iceberg. Por trás, tem muita comorbidade. É uma criança que sofre bullying, é uma criança que ela tem a dificuldade motora dela, é uma criança que ela tem muito mais propensão a dependências químicas quando vai crescendo, né? É uma criança que ela busca muito prazer imediato, então é uma criança que ela está o tempo todinho dissocada, é uma criança que corre mais riscos de acidente. Eu fiz um trabalho científico com os alunos lá da docência, do SESMAC, na pandemia, as crianças com TDAH que ficaram clausuradas em casa, os níveis de acidentes domésticos foram altíssimos. Imagino. Entende? Então, são crianças que são atropeladas estatisticamente muito mais prevalente, porque são crianças que são mais impulsivas, né? Que têm essa dificuldade de freio inibitório. Então, quando a gente vai falar da clínica do TDAH, que a gente vê muito na internet, hiperatividade, impulsividade, desatenção, só vê a pontinha do iceberg. Por trás, tem muito problema de autoestima, como eu já comentei. Tem vários outros fatores de risco, né, que estão funcionando ali como mantenedores da... Isso. Que tem uma determinação biológica, né? Você tem Bom, isso é uma outra informação que eu te ouvi, inclusive, comentando isso. No nível biológico, nos correlatos, vamos chamar assim, nos correlatos neuronais, você tem um córtex pré-frontal... Isso. Com déficit exatamente de quê? De conexões de quê? Eu tenho uma inabilidade em termos biológicos. Termos biológicos. Eu tenho uma inabilidade de ativação da dopamina, da nora e também da serotonina. Nessa região. Nessa região pré-frontal também pega um pouquinho do cerebelo, por isso que tem essa questão motora. Da motricidade. Mas o pré-frontal, ele é o principal. Então, nessa anatomia que a gente encontra do córtex pré-frontal, o meu cérebro, além de não produzir a quantidade suficiente que eu preciso, eu tenho receptores meia-boca, que faz conexão de fenda muito ruim. Então, um pouquinho que eu produzo, o meu receptor pós-sináptico quase não faz conectividade, é meia-boca. Então, são receptores fracos. Jordana, mas apesar disso, esse diagnóstico, ele é eminentemente clínico, ele é, na verdade, exclusivamente clínico, apesar disso. Não tem neuroimagem. Não. Então, tem alguns estudos de neuroimagens funcionais, mas que ela sozinha não diagnostica. Ela é complementar, digamos assim. O diagnóstico realmente é clínico. É a avaliação qualitativa e, se precisar, você pode até avaliar de forma quantitativa também, com as outras avaliações. Aí, os colegas da neuropsicologia são fundamentais também nessa complementação. Mas tem pacientes, sabe, professor, que a clínica é tão escancarada, que no consultório, assim, é tão evidente, e você vê um paciente com muito delay de pensamento, de raciocínio, ele escuta e não compreende. Eu digo, mas você entendeu o que eu falei? Tia, eu ouvi, mas eu não entendi. Você vê que é dificuldade absurda de função executiva. Uma criança que realmente tem a dificuldade de aprender, não por um transtorno de aprendizagem. Não é uma descalculia que eu estou falando, não é uma desortografia, né? Não é uma dislexia. Esses são muito específicos, né? Comprometem habilidades muito pontuais. A gente está falando de inabilidade de elementos químicos, de neurotransmissores que aquela criança tem deficiência, uma inabilidade. Eu sempre tenho um livro Stahl que ele dá um exemplozinho, ele faz essa analogia. O TDAH é como frequência de rádio. Se eu tenho pouca inabilidade de produção de dopamina, nora, serotonina, eu não escuto o locutor, porque a frequência está baixa. Se eu aumento demais, também se eu botar muita dopamina, muita nora, muitos circuitos, eu também não escuto o locutor. Se eu aumento demais a frequência, eu não vou escutar o locutor. Então, ali tem que estar numa frequência ideal para eu abafar os sons que não é prioridade para mim e escutar o interlocutor. E aí eu consigo estar numa frequência ideal para eu conseguir fazer um foco.